Olá, amados e amadas do Senhor. Eu cumprimento você que está aí na sua casa agora nos assistindo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Todos nós já ouvimos falar que o Senhor deixa à nossa disposição armas poderosas para que a gente possa vencer as dificuldades do dia a dia. Quando a gente converte, ou quando você não tem muita intimidade com a Bíblia ou com o Senhor, a gente ouve isso e você pensa assim, nossa, eu vou lutar contra o demônio, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas na verdade não é bem isso não. O Senhor te garante que você tem à sua disposição armas mesmo, formas, estratégias que você pode lutar para conseguir aquilo que você deseja, que é o sonho do seu coração, as coisas que realmente vão te fazer feliz nessa vida. Mas é importante que tudo aquilo que você deseja esteja de acordo com a vontade de Deus. E uma forma de você garantir que você tenha sucesso em alcançar os seus sonhos, em realizar os desejos do seu coração, é através da oração. A oração é a arma mais poderosa que nós cristãos temos para vencer as dificuldades do dia a dia. E a oração é para todo mundo. Qualquer pessoa pode usar dessa arma, qualquer pessoa pode usufruir desse benefício para que a sua vida seja mais rica, para que você tenha resultados melhores na sua vida. E a oração, ela é muito mais complexa, muito mais poderosa do que a gente imagina. E orar não é falar aquele monte de palavras decoradas. Orar é conversar com Deus, contar para Ele aquilo que vai no seu coração, aquilo que te aflige, os problemas que estão te impedindo de crescer, o que está te dando medo, o que está te atrapalhando, o que está te incomodando. Conversar. O testemunho de hoje tem como base a oração. A palavra de Deus nos fala que a oração de um justo tem muito poder, tem muito valor. E é justamente isso que a gente vai ver. A sua oração não serve apenas para lidar com situações da sua vida, mas serve também para lidar com situações da vida das pessoas que você ama. E o testemunho de hoje mostra justamente isso, o poder da oração com relação à vida daquelas pessoas que a gente ama. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da Rogéria. Oi, Rogéria. Oi. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. É uma honra te receber aqui e contar um pouquinho daquilo que Deus fez na sua vida através da oração. Seja bem-vinda. Amém. Eu agradeço, a oportunidade para falar daquilo que Deus fez na minha vida, que assim marcou totalmente, a minha vida, dos meus filhos. E todos os dias, que a gente para relembrar, assim, é muito emocionante, Toca mesmo no fundo de ver o que Deus fez, Porque a gente sabe que foi Deus que fez. E Deus fez através da sua oração, As pessoas ainda não estão entendendo muito bem o que Deus fez, mas tudo começou com oração, Rogéria? É verdade, Hoje, assim, muitas vezes a gente ora quando você está numa situação. E, na verdade, Deus me colocou para orar 4 meses antes do acontecido. Como que foi isso? Você porque às vezes as pessoas não têm muita intimidade ou não são evangélicos. Quando a gente fala isso, Deus fez isso comigo, a pessoa não entende muito bem. Mas verdade. Como é que foi isso? Você sentiu o desejo, sentiu no seu coração? Assim, a gente tem costume de orar no monte, Às vezes a pessoa, você ora no monte por quê? Tá mais perto de Deus. Mas assim, eu fui despertada a orar, E eu levantava todas as manhãs e ia pro monte orar. E isso passou 1 mês, Passou 2 meses e eu achava assim, Deus vai fazer algo sobrenatural. Só que eu não imaginava de que maneira. Eu imaginava assim totalmente diferente, que Deus ia derramar algo, sobre a minha vida, sobrenatural. Mas você sentia que você não podia parar? Durante 1 mês você continuava. Quanto mais eu orava, mais eu queria orar. E com isso passou 1 mês, passou 2 meses, Passou 3 meses. E teve um dos dias que eu fui para o monte pensando assim, gente, não estou entendendo o que Deus quer. Eu não estou entendendo. Mas, e fui subindo, isso veio ao meu pensamento, que eu não estava entendendo por que Deus estava me levando a orar. E quanto mais eu orava, mais eu queria orar. E esse dia que eu pensei isso foi tremendo, porque eu estava no monte orando e tinha 3 mulheres orando
E eu olhei para elas, né? Elas estavam já terminando a oração e estavam saindo. E eu abaixei a cabeça e continuei a orar. E de repente, uma daquelas mulheres falou assim, chegou perto de mim e falou assim, você não está entendendo. Não, ela falou assim, Deus manda te dizer, você não está entendendo, mas depois você vai entender. Nossa. Então, assim, foi tremendo, né? E você orava por tudo? Tinha um motivo específico? Não, eu você orava, né? Orava, adorava e, assim, orava por todas as situações, né? Mas, assim, no meu consciente, eu falava assim, Deus vai me dar uma unção, vai fazer algo novo na minha vida, como fez, né? Mas eu imaginava de outra maneira. Outra coisa, de né? outra maneira. E então essa mulher saiu do lugar dela no dia, o interessante é que foi no dia que eu subi pensando assim, eu não estou entendendo o que Deus está querendo. E quando eu chego lá, né, Deus manda essa mulher dizer, ela chega perto de mim e fala assim, você não está entendendo, mas você vai entender. E eu, pronto, isso como foi assim, né? somente essas palavras que ela falou, né, você vai entender. E aí que eu não entendi mesmo. Eu já não estava entendendo, né, e depois veio, né, a situação do acidente do meu filho. E o que aconteceu? Como que foi esse acidente, Rogério? É tão assim, você vê tanto o cuidado de Deus, né, que foi época de carnaval, foi em 2007, o último dia de carnaval, e eu, assim, eu falo para os meus filhos para não ir em carnaval, porque, né, assim, a gente vê que é coisas, né, assim, que complicadas, diz, né? Espiritualmente falando. Do mundo mesmo, não vai trazer nenhum benefício. Muita bebida, muita coisa, né? Sim. Então, assim, eu peço que não vai, mas também eu não posso proibir, né? Porque eles têm, né, a decisão. E ele chegou perto de mim e falou, mãe, esse ano eu não vou no carnaval, né? Eu vou ficar em casa e não quero mexer com carnaval, não. E eu, né, agradeci a Deus, falei, você não vai perder nada, meu filho, né? Graças a Deus. E passou o primeiro dia de carnaval, passou o segundo, o terceiro, quando foi o último dia de carnaval, aí os amigos, né? Vão, é o último dia, e acabou cedendo. Nossa. Ele acabou cedendo. Né? Mas você vê que Deus já estava assim, né? Como diz, já pôs no coração dele, querendo livrar ele mesmo, né? Porque Deus sabe todas as coisas. Não era para ele ir. Mas aí ele acabou, né? Foi no carnaval. E foi tão interessante, eu estava indo para a igreja e ele pegou o carro do pai dele, né, porque o pai dele tinha um carro, até na época financiado, e ele tinha o dele, que era um Voyage, e no caminho que ele foi me levar na igreja, ele falou assim para mim, mãe, eu acho que eu vou lá em casa trocar o carro. Olha para você ver como que Deus já está, né, no controle mesmo. Eu vou em casa trocar o carro porque, qualquer coisa, eu vou pegar o meu carro porque qualquer coisa é meu, tá compra e pago. Olha pra você ver. Olha só. Né, porque o do pai dele era um carro financiado, ainda estava pagando, e ele sentiu de voltar em casa e destrocar o carro, porque até então ele estava indo no carro do pai dele, e isso ele fez. Né, voltou em casa, trocou o carro, pegou o carro dele, mas ele já falou dessa maneira, qualquer coisa, o carro é meu, tá compra e pago. Nossa. Olha pra você ver, né? Então, assim, e ele foi, né? Parece que ele nem ia pra cachoeira. Só que os contatos com os amigos, aí um liga, não vem pra cá não, que aqui tá ruim. Não vem pra cá não, que aqui tá ruim. Aí eles não iam pra Cachoeira da Prata, mas aí com esses contatos eles decidiram ir pra cachoeira. Né, que assim, eles não chegaram nem a sair da cidade, que foi bem no comecinho da estrada, né, que teve o acidente. Nossa, e aí ele foi, então, tinham quantas pessoas no carro, Rogério? Era ele, parece que eram 5, né, era ele, o passageiro da frente, se não me engano, era 3 atrás. E aí o que aconteceu? Como que foi esse acidente? Foi o seguinte, eles estavam indo, né, pegar a estrada. E bem no início, quando eles estavam saindo daqui, ele só lembra isso, porque, né, dá um apagão e não lembra de nada. E ele falou com os colegas dele assim, tá vindo um carro ali, parece que o carro estava já em zigue-zague. Ele disse que só falou assim, que cara, tá doido demais.
E como na estrada de Cachoeira não tem acostamento, ele jogou um pouquinho para o lado. E nele jogar para o lado, né, o cara veio e pegou a porta dele. Então, assim, afundou totalmente o lado dele. É onde ele foi totalmente atingido, né? Os amigos tiveram lesões, mas assim, coisas simples. Um quebrou dente, o outro quebrou o braço. Então, assim, foi tudo nele. Tudo, né? O carro pegou totalmente nele. E o outro carro, o perito falou que o carro dele girou 360 graus. Então, assim, Deus foi tão bom que ele podia ter caído embaixo, porque ali tudo tem, né, aquelas grotas. E o carro dele só rodou e ficou na pista. E o carro do outro caiu lá embaixo e ele faleceu na hora. Só tinha uma pessoa no outro carro? Tinha duas também, mas o motorista, porque foi motorista com motorista. Então foi o lado do motorista que afundou, né, o lado do meu filho. Então, assim, o rapaz faleceu na hora. Meu Deus. Né, e o meu filho teve, né, assim, foi muito grave. Mas desde o momento já houve livramento de Deus. Porque aí as pessoas começam a parar e parece que ele começou, ele machucou muito, muito mesmo. Porque a lataria do carro afundou toda nele, o rosto todo. Nossa. E parece que no momento ali ele podia ter morrido sufocado no próprio sangue. Meu Deus. Mas parece que as pessoas que desceram, alguém que estava por ali, levantou a cabeça. Fez, né, mudou a posição dele, da cabeça, porque ele estava sufocando no próprio sangue. Então, assim, Deus já estava cuidando desde aquele momento. Né? Desde o início. E eu creio assim, porque antes disso acontecer, Carol, a gente pensa assim, eu pensava assim, eu sou crente, estou blindada, né? Não vai acontecer nada, não acontece, porque Deus, né? Eu sempre estou orando para os meus filhos, e até então eu achava assim, né? Não preocupava com isso. E a partir desse dia eu pude ver, né? Que a gente não está livre de nada, né? De nada. E Deus permite, às vezes, coisas na vida da gente para manifestar o poder dele. Verdade. Né, para manifestar o poder dele. E no caso do seu filho, literalmente o Senhor manifestou o poder dele, né? Porque foi um acidente gravíssimo. E o que aconteceu com ele lá? A lataria afundou, mas quais foram os traumas? O que aconteceu? Quais os machucados? Foi o seguinte, ele foi socorrido, né? Levaram ele para o municipal. E foi tão, assim, eu tinha acabado de chegar da igreja, olha para você ver, eu tinha acabado de chegar da igreja, minha filha estava chegando de Inhaúma, ela estava na casa do sogro dela, e de repente o telefone tocou, e eles, né, a minha filha que foi atender o telefone, e eles já falaram que ele estava no municipal, mas que o caso dele era gravíssimo, que ele ia ser transferido para o João 23. Nossa. Né, e na hora que eu recebi a notícia, assim, eu não tive palavras. Eu lembro que eu caí de joelho na hora e falei, Deus, é com o Senhor. Guarda meu filho. Foi o que eu falei, guarda meu filho. Livra, assim, eu não sabia até então a situação do acidente. Gravidade, né? Não sabia, né? Que eles falaram que era grave, que ele teria que ser transferido para o João 23, mas assim, eu não tinha nem noção. Aí a minha filha que foi para o hospital, porque eu não fui. Né? Eu acho que assim... eu não fui, não sei porquê, mas eu creio que foi Deus. Porque eu acho que se eu tivesse visto a situação, eu podia ter desesperado, né? E eu fiquei em casa e não liguei para ninguém da minha família, né? Assim, era mais ou menos umas 10 e pouquinho da noite, então eu não liguei para ninguém. A minha filha foi para o hospital, o meu marido estava dormindo no horário, e eu falei, Juliana, vai, né, porque senão ele ia assustar muito, você vai e vê a situação, você me liga. Aí quando ela chegou lá, que ela viu a situação dele, não, ela chegou no municipal, ele estava acordado. Né, e quando ela viu ele só falou com ela assim, Juliana, busca a mãe para mim, porque eu vou morrer. Nossa. Ela só falou, busca mãe, porque eu vou morrer. E, assim, não tem como não chorar. Não tem.
Não tem. Às vezes a gente para lembrar e assim, as lágrimas descem mesmo, sabe? E ela só falou com ele assim: Fabiano, você não vai morrer. Deus te livrou da morte. E o mais interessante, Carol, é o seguinte, que isso ficou no subconsciente dele. Olha. Ele só lembra disso. Ele lembra que... aí parece que ele já desmaiou. Mas ele conta que ele ouvia ela falando assim: Deus te livrou da morte. Olha. Aquilo ficou no subconsciente dele. Ela falando: você não vai morrer, Deus te livrou da morte. E isso ficou preso ali na cabeça dele, né? Ficou. Foi as últimas palavras que ele ouviu. E aquilo ficou, né, no subconsciente dele. Rogéria, a gente vai fazer um pequeno intervalo e aí você conta como foi essa transferência. A gente vai fazer esse intervalo e volta rapidinho, tá bom? A gente já volta. Olá, nós estamos de volta com o testemunho da Rogéria Campelo. Na verdade, é o testemunho do poder que a oração dela teve de livrar a vida do filho dela. Como eu falei, gente, ela tem todo o laudo médico, toda a documentação. Infelizmente não dá para vocês verem direito em casa, mas aqui são a radiografia das mais de 30 fraturas que ele sofreu na face. Aqui tem também, eu vou te passando, Rogéria, me ajuda aqui. O jornal com o acidente, infelizmente o condutor do outro veículo faleceu, mas aqui tem o jornal. Tem aqui também, essa aqui é muito impressionante, acho que dá para ver pelo menos um pouquinho, é o globo ocular do Fabiano. Você pode ver que tá vendo, ele rasgou, o olho dele rasgou. Aqui, essa parte branca aqui é o rasgo que teve no olho, só que ele enxerga normal. Com esse olho. Esse é do olho que ele esse enxerga, é o olho, né? Bom, entendeu? Imagina o outro, né? Se esse é o bom. E quando o médico fez esse exame aqui, ele não tinha explicação. Porque o olho tá rasgado, como você pode ver aqui, ó. Não era para enxergar, né, Rogério? O médico falou para ele assim, é como se o olho rasgasse e foi colado. Mas a cicatriz continua, né? A cicatriz continua. Tem tudo, não dá pra gente mostrar, porque infelizmente não dá pra você ver daí de casa. Mas tem tudo, sabe? Toda a documentação, todo o laudo médico de tudo isso que ela tá contando pra gente aqui, da face, dos parafusos que ele tem, né? Esse aqui, ó, é da região da pelve. Não, esse é da face também, não é? Isso. Eu sou ótima nesse negócio de raio-x, né, gente? Mas tem tudo aqui, tudo mostrando, comprovando, né? Clinicamente, tudo isso que ela está contando, porque às vezes, quando a gente conta aqui um testemunho onde o agir de Deus é muito grande, muitas pessoas que estão em casa falam: isso está acontecendo nada, isso é mentira, está contando ali na televisão, mas não foi bem assim. E na verdade, realmente, não foi bem assim como a Rogéria está contando, foi muito mais do que ela está contando. Porque isso o nosso tempo aqui é pequeno, né, Rogéria? Então foi muito mais. Não dá para relatar todas as coisas, todos os acontecidos. Inclusive, na época, minha cunhada trabalhava no hospital e ela levou um laudo para um médico no hospital olhar. A hora que ele viu, ele falou: esse cara tá vivo? Olha só. Porque, assim, né, o que era relatado, né? Era impossível ele tá vivo. E aí, como é que foi todo esse processo da recuperação? Cada dia era um novo milagre, que durou 70 dias esse processo, né? É isso aí. Inclusive, ele ficou 70 dias no hospital, ele não comia porque ficou todo com aparelhos, né, na boca, ele alimentava sonda, né, ele tinha que alimentar através de sonda, ele perdeu 30 quilos. E ele estava consciente esse tempo todo, Rogério? Aí ele já estava consciente. E veio, assim, várias situações que ele passou ali dentro, muita coisa mesmo, que ele disse que durante a noite, às vezes, ele ficava contando o ponteiro, né, do relógio rodar, porque não dormia, né, e teve escárias, né, muito grande, que
quase que ele teve que fazer enxerto. São aqueles machucados, né? Aqueles ferimentos que dão de ficar muito tempo na mesma posição. Inclusive falava assim, escária, eu achava que era uma ferida na pele, né? Então quando ele foi para casa, que já estava quase recuperada a escária dele, eu quase caí de costa. Porque assim, era uma coisa, né? Era uma ferida grande, nossa, né? Era enorme, que dava pra gente ver o osso dele. Meu Deus. Dava pra ver o osso. E eu quero falar aqui, Carol, assim, de valorizar o que nós temos, né? Porque esses momentos são momentos pra gente refletir, pra gente ver, agradecer a Deus, né? Por tanta coisa que a gente tem, e muitas vezes a gente não é grato a Deus. É verdade. Ele ficou quase 70 dias numa posição só. Meu Deus. Porque aqueles ferros que eram colocados aqui, ele não podia virar. Não tinha como ficar de lado. Ele não podia sentar. Ele não tinha como. Era aquela posição. Por isso que deu essas escárias. Não tinha como mexer com ele. E depois que ele retirou esses ferros, e foi uma emoção muito grande quando ele sentou. Meu Deus. Então eu falo assim, que a gente faz tanta coisa, tem tanta coisa e não valoriza. O simples fato de sentar, né? De sentar, né? Ele pôde ver aquele período que ele ficou ali sem poder sentar. Então, assim, quando ele sentou, ele chorou e agradeceu muito a Deus, né? Por ele sentar. E depois vieram vários processos, né? Porque depois que ele foi para casa, ele ainda ficou na cadeira de roda, porque ele, né, não conseguia andar. Mas aí depois, né, a gente viveu cada momento intensamente, né? Eu conto para as irmãs na igreja, na época eu mexia com as senhoras na igreja, e eu contava assim que doeu, eu chorei muito, mas que foram dias lindos que eu vivi com Deus, porque você acha que o agir de Deus, as coisas de Deus é muito bom quando tá tudo bem. Né, você tá bem, tá tudo tranquilo, aí, né, que aí você pode glorificar a Deus. Não, é pelo contrário. A gente glorifica a Deus na hora da dificuldade, é na hora da situação, né, dessa situação difícil que eu vivi, é que eu pude ver o agir de Deus assim em tudo. E igual você disse, não dá para relatar nem a metade do que eu vivi, das experiências que eu vivi com Deus nesse período, né, que foram dias lindos. E eu imagino as experiências dele com Deus também, porque eu passei uma situação semelhante, mas muito, muito, muito aquém de tudo isso que você viveu, uma coisa muito mais simples. Mas quando a Dominique fez a cirurgia, quando ela ainda estava na UTI, ela tinha 2 aninhos na época, quando ela voltou do coma induzido, quando ela voltou da cirurgia, na verdade, né, a primeira coisa que ela falou para mim foi: mãe, eu fui lá no Jesus. Aí eu olhei assim, falei, como assim, filho? Mãe, ele me deu um pastelzinho, que ela amava pastel. E aí ela falou isso. Aí você fica assim, meu Deus, será que ela tá inventando? Será que... Mas aí a gente vendo você contar a grandeza desse Deus, você fala assim, nossa, é Deus mesmo que age, é Ele que faz, né? Isso. E Deus cuidou, assim, em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque quando ele saiu do hospital, não que ele não esteja lindo ainda, mas ele era um rapaz muito bonito, né, onde tinha várias fãs, né, vários... E assim, quando ele saiu do hospital, e Deus é tão bom, que hoje a esposa dele, né, eu não posso deixar de falar, Maria Tereza, ela já conhecia ele antes, mas eles eram amigos, e o cuidado de Deus foi tão grande, que ela fazia enfermagem em Belo Horizonte. Olha. Então assim, ela passou a acompanhar ele, né, no hospital. Mas isso assim, tudo é o cuidado de Deus, sim, né? Aí ela acompanhava ele, ela estava sempre visitando, ela sempre me passava, né, me relatava as coisas, porque, né, ela fazia enfermagem. Então ela sempre me passava várias coisas. E ali eles dois, né, começaram a ter um carinho pelo outro. Numa situação extrema de dor, de dificuldade. Eu pude ver o cuidado de Deus na área sentimental. Por quê? Quando ele saiu de lá, ele, assim, a minha filha, na época ela tinha 7 anos, ela não pôde ver ele no hospital. Então, quando ele chegou em casa, ela olhou para ele e desesperou, porque não era aquela pessoa que ela viu antes, né? Ele estava todo arrebentado, emagreceu 30 quilos, você imagina.
Eu olhava para ele assim, meu coração doía. Uma criança viu o irmão sair, todo bonitão, e aí volta assim, ela entrou né? em choque quando ela bateu de frente com ele, né? Que ele chegou em casa, ela tinha 7 anos, ela abriu a boca a chorar. Né? Porque a gente falava, ela perguntava por ele, não, ele quebrou a perna, ele tá no hospital. Então, assim, ela não tinha como falar para ela o que tinha acontecido. Então, assim, Deus cuidou dele na área sentimental, porque eu acho assim, se não fosse esse cuidado de Deus, ele poderia ter entrado numa depressão. Pelas mudanças físicas, Pelas mudanças né? físicas, porque muitas vezes a gente pegava ele se olhando no espelho, né? Ele olhava e, né, naquele momento ali ele ficou bem assim, né, bem destruído. Mas hoje, né, você olha para ele, Deus, você vê as marcas, né, que tem. Eu não o conhecia antes do acidente, Isso. Mas ele é um homem muito bonito. Isso. Se a gente não sabe, não nota que teve tudo isso. Mas aí, né, a gente que sabe, ele tem as cicatrizes, né, que é para a glória de Deus. Verdade. Né, porque eu acho assim que eu sou grata ao Senhor todos os dias da minha vida, né, agradeço a Deus por tudo que Ele fez, né, cuidou dele nos mínimos detalhes. Hoje ele é casado, né, ele formou engenharia, ele tem um filho lindo, João Pedro. E é isso que eu ia falar, se não comprometeu nada, nenhuma outra parte do organismo, porque como a pelve foi toda destruída, você pensa assim, nossa, não vai poder ter filho, não vai andar mais, não vai isso, não vai aquilo. Foi uma pancada muito grande, assim, né, como diz, só aguardando o momento mesmo, né, e hoje ele é pai, tem o João Pedro, que é lindo demais, e, né, cada dia a gente pode tá lembrando desse milagre, né, que eu falo assim, a Bíblia fala, trazer à memória tudo que dá esperança. Então, muitas vezes a gente passa situações difíceis, aí você começa a lembrar, né, o que Deus já fez, né, o que Deus já fez na minha vida, o que Ele tem feito até os dias de hoje, né, e assim, é maravilhoso, gente, é só experimentando mesmo, passar é difícil, é só quando a gente vive, né, que você vai saber o tamanho dessa... que é, né? Rogério, eu queria que a gente aproveitasse esse tempo que a gente tem aqui para que você fizesse uma oração pelas pessoas que estão em casa. Todo mundo tem um deserto. O seu foi o acidente do seu filho, o meu foi a doença da minha filha. Eu não sei qual é o deserto que você que está em casa está enfrentando, qual o problema que você está enfrentando, ou qual o problema que você já enfrentou e que tem marcas na sua vida até hoje, que as cicatrizes ainda não foram formadas porque a ferida ainda está aberta. Eu não sei o que é isso, mas eu sei do poder da oração. Amém. E é isso que eu queria te pedir, Rogério, que você orasse hoje por essas pessoas que estão em casa, que estão enfrentando esse deserto, ou que ainda tem esse deserto dentro delas, uma oração pequena, mas que possa tocar a vida dessas pessoas. Eu queria que você usasse esse tempo que a gente tem aqui para isso. Amém. Amém. Vamos lá? Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu te louvo pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, e engrandecer o teu santo nome, e mostrar para as pessoas que o Senhor é Deus, sim, que o Senhor opera, Senhor, em todas as situações. Ó Deus, que muitas vezes parece impossível para nós, mas o Senhor é Deus do impossível. Eu te peço agora, Deus, visita essas pessoas, visita cada lar, cada família. Ó Deus, eu não sei a situação que tem passado, mas o Senhor conhece cada uma delas. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro agora. Ó Deus, sarando as feridas, restaurando, movendo em favor de cada um, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que opera milagres e maravilhas. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor é advogado, o Senhor é juiz. Não importa a causa, mas sabemos que em todas elas o Senhor age, sabemos que em todas elas o Senhor nos faz mais que vencedores. Ó Deus, toma nas tuas mãos cada família, cada situação, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar agora, Pai, em cada uma destas vidas, Pai, e fazer, ó Deus, o impossível, o sobrenatural, como o Senhor fez na minha vida, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, pela oportunidade de estar aqui e falar, ó Deus, do poder do Senhor na minha vida, Pai. Muito obrigado. Amém. 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 Rogério, eu te agradeço
muito por você ter vindo, ter aceito meu convite. Eu sei o quanto é difícil falar, o quanto dói, o quanto você deve ter segurado para não chorar. É verdade. Mas eu sei que vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E eu te agradeço muito por ter vindo, tá? E eu também quero agradecer pela oportunidade, né? Porque toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de estar relatando esse fato, né? Porque, como eu disse, é trazer a memória que nos dá esperança, né? Porque situações muito difíceis têm acontecido, mas nós temos uma esperança que é Jesus. É verdade. Né? Ele nos dá esperança, não importa a situação. Né? Então eu agradeço por essa oportunidade, né? E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, porque somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, né? Porque foi Ele, né? Ele está acima de tudo e de todos e de qualquer situação. Amém. Obrigada, Rogéria. E você que está em casa, eu te espero amanhã para mais um testemunho. Mas eu queria te dizer que não esquece dessa arma que você tem. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que tem um Deus que reservou o melhor para você. Mas nem Ele pode agir na sua vida se você não deixar. E uma forma de você deixar Ele agir é através da oração. Entre em contato com Ele, fala com Ele, entrega para Ele as situações difíceis da sua vida, porque quando você não conseguir mais resolver, Ele só vai esperar você pedir para agir. Eu te espero amanhã com mais um testemunho. Até lá! Olá, nós estamos de volta com o testemunho da Rogéria Campelo. Na verdade, é o testemunho do poder que a oração dela teve de livrar a vida do filho dela. Como eu falei, gente, ela tem todo o laudo médico, toda a documentação. Infelizmente não dá para vocês verem direito em casa, mas aqui são a radiografia das mais de 30 fraturas que ele sofreu na face. Aqui tem também, eu vou te passando, Rogéria, me ajuda aqui. O jornal com o acidente, infelizmente o condutor do outro veículo faleceu, mas aqui tem o jornal. Tem aqui também, essa aqui é muito impressionante, acho que dá para ver pelo menos um pouquinho, é o globo ocular do Fabiano. Você pode ver que tá vendo, ele rasgou, o olho dele rasgou, aqui essa parte branca aqui é o rasgo que teve no olho, só que ele enxerga normal. Com esse olho. Esse é do né? olho que ele Esse enxerga, é o olho né? bom, entendeu? Imagina o outro, né? Se esse é o bom. E quando o médico fez esse exame aqui, ele não tinha explicação. Porque o olho tá rasgado, como você pode ver aqui, ó. Não era para enxergar, né, Rogério? O médico falou para ele assim, é como se o olho rasgasse e foi colado. Mas a cicatriz continua, né? A cicatriz continua. Tem tudo, não dá pra gente mostrar, porque infelizmente não dá pra você ver daí de casa. Mas tem tudo, sabe? Toda a documentação, todo o laudo médico de tudo isso que ela tá contando pra gente aqui, da face, dos parafusos que ele tem, né? Esse aqui, ó, é da região da pelve. Não, esse é da face também, não é? Isso. Eu sou ótima nesse negócio de raio-x, né, gente? Mas tem tudo aqui, tudo mostrando, comprovando, né? Clinicamente, tudo isso que ela está contando, porque às vezes, quando a gente conta aqui um testemunho onde o agir de Deus é muito grande, muitas pessoas que estão em casa falam, isso não aconteceu nada, isso é mentira, está contando ali na televisão, mas não foi bem assim. E na verdade, realmente, não foi bem assim como a Rogéria está contando, foi muito mais do que ela está contando. Porque o nosso tempo aqui é pequeno, né, Rogéria? Então foi não dá muito mais. Para relatar todas as coisas, todos os acontecidos. Inclusive, na época, minha cunhada trabalhava no hospital e ela levou o laudo para um médico no hospital olhar. A hora que ele viu, ele falou, esse cara tá vivo? Olha só. Porque, assim, né, o que era relatado, né? Era impossível ele tá vivo. E aí, como é que foi todo esse processo da recuperação? Cada dia era um novo milagre, que durou 70 dias esse processo, né? É isso aí.
Inclusive, ele ficou, né, 70 dias no hospital. Ele não comia porque ficou todo com aparelhos, né, na boca. Ele alimentava sonda, né, ele tinha que alimentar através de sonda. Ele perdeu 30 quilos. E ele estava consciente esse tempo todo, Rogério? Aí ele já estava consciente. E veio, assim, várias situações que ele passou ali dentro. Muita coisa mesmo. Que ele disse que durante a noite, às vezes, ele ficava contando o ponteiro, né, do relógio rodar, porque não dormia. Né, e teve escárias, né, muito grande, que quase que ele teve que fazer enxerto. São aqueles machucados, né, aqueles ferimentos que dão de ficar muito tempo na mesma posição. Inclusive, falava assim, escária, eu achava que era uma ferida na pele, né? Então, quando ele foi para casa, que já estava quase recuperada a escária dele, eu quase caí de costa. Porque, assim, era uma coisa, né? Era uma ferida grande, nossa, né? Era enorme, que dava pra gente ver o osso dele. Meu Deus. Dava pra ver o osso. E eu quero falar aqui, Carol, assim, de valorizar o que nós temos, né? Porque esses momentos são momentos pra gente refletir, pra gente ver, agradecer a Deus, né? Por tanta coisa que a gente tem. E muitas vezes a gente não é grato a Deus. É verdade. Ele ficou quase 70 dias numa posição só. Meu Deus. Porque aqueles ferros que eram colocados aqui, ele não podia virar. Não tinha como ficar de lado. Ele não podia sentar. Ele não tinha como. Era aquela posição. Por isso que deu essas escárias. Não tinha como mexer com ele. E depois que ele retirou esses ferros, e foi uma emoção muito grande quando ele sentou. Meu Deus. Então eu falo assim, que a gente faz tanta coisa, tem tanta coisa e não valoriza. O simples fato de sentar, né? De sentar, né? Ele pôde ver aquele período que ele ficou ali sem poder sentar. Então, assim, quando ele sentou, ele chorou e agradeceu muito a Deus, né? Por ele sentar. E depois vieram vários processos, né? Porque depois que ele foi para casa, ele ainda ficou na cadeira de roda, porque ele, né, não conseguia andar. Mas aí depois, né, a gente viveu cada momento intensamente, né? Eu conto para as irmãs na igreja, na época eu mexia com as senhoras na igreja, e eu contava assim que doeu, eu chorei muito, mas que foram dias lindos que eu vivi com Deus, porque você acha que o agir de Deus, as coisas de Deus é muito bom quando tá tudo bem. Né, você tá bem, tá tudo tranquilo. Aí, né, que aí você pode glorificar a Deus. Não, é pelo contrário. A gente glorifica a Deus na hora da dificuldade. É na hora da situação, né, dessa situação difícil que eu vivi, é que eu pude ver o agir de Deus assim em tudo. E igual você disse, não dá para relatar nem a metade do que eu vivi, das experiências que eu vivi com Deus nesse período, né, que foram dias lindos. E eu imagino as experiências dele com Deus também, porque eu passei uma situação semelhante, mas muito, muito, muito aquém de tudo isso que você viveu, uma coisa muito mais simples. Mas quando a Dominique fez a cirurgia, quando ela ainda estava na UTI, ela tinha 2 aninhos na época, quando ela voltou do coma induzido, quando ela voltou da cirurgia, na verdade, né, a primeira coisa que ela falou para mim foi: mãe, eu fui lá no Jesus. Aí eu olhei assim, falei, como assim, filho? Mãe, ele me deu um pastelzinho, que ela amava pastel. E aí ela falou isso. Aí você fica assim, meu Deus, será que ela tá inventando? Será que... Mas aí a gente vendo você contar a grandeza desse Deus, você fala assim, nossa, é Deus mesmo que age, é Ele que faz, né? Isso. E Deus cuidou, assim, em todas as áreas. Em todas as áreas. Porque quando ele saiu do hospital, não que ele não esteja lindo ainda, mas ele era um rapaz muito bonito, né? Onde tinha várias fãs, né? E assim, quando ele saiu do hospital, e Deus é tão bom, que hoje a esposa dele, né? Eu não posso deixar de falar, Maria Tereza, ela já conhecia ele antes, mas eles eram amigos. E o cuidado de Deus foi tão grande que ela fazia enfermagem em Belo Horizonte. Olha. Então, assim, ela passou a acompanhar ele, né? No hospital. Mas isso, assim, tudo é o cuidado de Deus, sim, né? Aí ela acompanhava ele, ela estava sempre visitando, ela sempre me passava, né? Me relatava as coisas, porque, né? Ela fazia enfermagem. Então, ela sempre me passava várias coisas.
E ali eles dois, né, começaram a ter um carinho pelo outro. Numa situação extrema de dor, de dificuldade. Eu pude ver o cuidado de Deus na área sentimental. Por quê? Quando ele saiu de lá, ele, assim, a minha filha, na época ela tinha 7 anos, ela não pôde ver ele no hospital. Então, quando ele chegou em casa, ela olhou para ele e desesperou, porque não era aquela pessoa que ela viu antes, né? Ele estava todo arrebentado, emagreceu 30 quilos, você imagina. Eu olhava para ele assim, meu coração doía. Uma criança viu o irmão sair todo bonitão e aí volta assim, ela entrou em choque quando ela bateu de frente com ele, né? Que ele chegou em casa, ela tinha 7 anos, ela abriu a boca a chorar. Né? Porque a gente falava, ela perguntava por ele, não, ele quebrou a perna, ele tá no hospital. Então assim, ela não tinha como falar para ela o que tinha acontecido. Então assim, Deus cuidou dele na área sentimental, porque eu acho assim, se não fosse esse cuidado de Deus, ele poderia ter entrado numa depressão. Pelas mudanças físicas, Pelas mudanças né? físicas, porque muitas vezes a gente pegava ele se olhando no espelho, né? Ele olhava e, né, naquele momento ali ele ficou bem assim, né, bem destruído. Mas hoje, né, você olha para ele, Deus, você vê as marcas, né, que tem. Eu não o conhecia antes do acidente, Isso. Mas ele é um homem muito bonito. Isso. Se a gente não sabe, não nota que teve tudo isso. Mas aí, né, a gente que sabe, ele tem as cicatrizes, né, que é para a glória de Deus. Verdade. Né, porque eu acho assim que eu sou grata ao Senhor todos os dias da minha vida, né, agradeço a Deus por tudo que Ele fez, né, cuidou dele nos mínimos detalhes. Hoje ele é casado, né, ele formou engenharia, ele tem um filho lindo, o João Pedro. E é isso que eu ia falar, se não comprometeu nada, nenhuma outra parte do organismo, porque como a pelve foi toda destruída, você pensa assim, nossa, não vai poder ter filho, não vai andar mais, não vai isso, não vai aquilo. Foi uma pancada muito grande, assim, né, como diz, só aguardando o momento mesmo, né, e hoje ele é pai, tem o João Pedro, que é lindo demais, e, né, cada dia a gente pode tá lembrando desse milagre, né, que eu falo assim, a Bíblia fala, trazer à memória tudo que dá esperança. Então, muitas vezes a gente passa situações difíceis, aí você começa a lembrar, né, o que Deus já fez, né, o que Deus já fez na minha vida, o que Ele tem feito até os dias de hoje, né, e assim, é maravilhoso, gente, é só experimentando mesmo, passar é difícil, é só quando a gente vive, né, que você vai saber o tamanho dessa... que é, né? Rogério, eu queria que a gente aproveitasse esse tempo que a gente tem aqui para que você fizesse uma oração pelas pessoas que estão em casa. Todo mundo tem um deserto. O seu foi o acidente do seu filho, o meu foi a doença da minha filha. Eu não sei qual é o deserto que você que está em casa está enfrentando, qual o problema que você está enfrentando, ou qual o problema que você já enfrentou e que tem marcas na sua vida até hoje, que as cicatrizes ainda não foram formadas porque a ferida ainda está aberta. Eu não sei o que é isso, mas eu sei do poder da oração. Amém. E é isso que eu queria te pedir, Rogério, que você orasse hoje por essas pessoas que estão em casa, que estão enfrentando esse deserto, ou que ainda tem esse deserto dentro delas, uma oração pequena, mas que possa tocar a vida dessas pessoas. Eu queria que você usasse esse tempo que a gente tem aqui para isso. Amém. Amém. Vamos lá? Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu te louvo pela oportunidade de estar aqui, ó Deus, e engrandecer o teu santo nome, e mostrar para as pessoas que o Senhor é Deus, sim, que o Senhor opera, Senhor, em todas as situações. Ó Deus, que muitas vezes parece impossível para nós, mas o Senhor é Deus do impossível. Eu te peço agora, Deus, visita essas pessoas, visita cada lar, cada família. Ó Deus, eu não sei a situação que tem passado, mas o Senhor conhece cada uma delas. Ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro agora. Ó Deus, sarando as feridas, restaurando, movendo em favor de cada um, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que opera milagres e maravilhas. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor é advogado, o Senhor é juiz,
feliz, não importa a causa, mas sabemos que em todas elas o Senhor age, sabemos que em todas elas o Senhor nos faz mais que vencedores. Ó Deus, toma nas tuas mãos cada família, cada situação, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa tocar agora, Pai, em cada uma destas vidas, Pai, e fazer, ó Deus, o impossível, o sobrenatural, como o Senhor fez na minha vida, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus, pela oportunidade de estar aqui e falar, ó Deus, do poder do Senhor na minha vida, Pai. Muito obrigado. Amém. 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 Rogério, eu te agradeço muito por você ter vindo, ter aceito meu convite. Eu sei o quanto é difícil falar, o quanto dói, o quanto você deve ter segurado para não chorar. É verdade. Mas eu sei que vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. E eu te agradeço muito por ter vindo, tá? E eu também quero agradecer pela oportunidade, né? Porque toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de estar relatando esse fato, né? Porque, como eu disse, é trazer a memória que nos dá esperança. Né? Porque situações muito difíceis têm acontecido, mas nós temos uma esperança que é Jesus. É verdade. Né? Ele nos dá esperança, não importa a situação. Né? Então eu agradeço por essa oportunidade, né? E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, porque Amém. Somente a Ele toda honra, toda glória e todo louvor, né? Porque foi Ele, né? Ele está acima de tudo e de todos e de qualquer situação. Amém. Obrigada, Rogéria. E você que está em casa, eu te espero amanhã para mais um testemunho. Mas eu queria te dizer que não esquece dessa arma que você tem. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que tem um Deus que reservou o melhor para você. Mas nem Ele pode agir na sua vida se você não deixar. E uma forma de você deixar Ele agir é através da oração. Entre em contato com Ele, fala com Ele, entrega para Ele as situações difíceis da sua vida, porque quando você não conseguir mais resolver, Ele só vai esperar você pedir para agir. Eu te espero amanhã com mais um testemunho. Até lá!